Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Oferecimento: Colchões Castor. Um sonho de colchão. Bom dia para você que sintoniza a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Já estamos ao vivo aqui na nossa programação desta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, desejando aí uma ótima terça a todos da nossa equipe técnica, equipe da produção, das redes sociais, telefonistas e a você que está sempre na nossa companhia, na nossa audiência também. E hoje nós vamos falar da indiferença, né? Indiferença dói, porque a comunicação é uma das necessidades mais importantes do ser humano. Quando você comunica uma determinada mensagem a um amigo, espera uma resposta. No entanto, se esse amigo age com indiferença perante a sua mensagem, a sua frustração pode ser maior do que se ele tivesse oferecido uma rejeição concreta. A indiferença mostra distância e uma aparente falta de interesse. No entanto, embora a indiferença de uma pessoa possa ser muito incômoda, é muito importante entender que quando você vive essa situação em alguma das suas relações, deve respeitar a postura dessa pessoa, mesmo que seja doloroso. Irremediavelmente, quando alguém próximo adota uma atitude indiferente em relação a nós, o primeiro que fazemos é formular a pergunta: por que ele ou ela me trata com indiferença? E buscar a resposta. A ausência de implicação emocional, a pessoa necessita de espaço ou autoproteção. Também pode ser algumas dessas respostas, né? Que nós estamos trazendo aqui para o nosso programa de hoje. Agora, se a pessoa que se mostra indiferente é importante para você, o melhor é que você tenha a iniciativa de falar com ela, explicando a situação de forma objetiva, transmitindo os seus sentimentos. Mas por que a grande maioria das pessoas são carentes de atenção, né, Norberto? Bom dia. Quando a gente não é ouvido, a gente sente essa carência afetiva. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui conversando sobre esses assuntos mais diversos, mas bastante atuais, né, Vanessa? Bastante. E a gente deve levar em consideração que cada pessoa é um espírito encarnado. E a característica do espírito é ser um ente social. E se nessa relação social ele não consegue conviver bem, ele não consegue ter uma reciprocidade, ele espiritualmente se sente incompleto e se frustra com essa falta de atenção que esperava receber. E aí ele vai para aquilo que nós chamamos, né, do sentimento de carência afetiva. Ele busca por algo, não recebe, ele se torna um indivíduo carente. O que você acha, Emerson Natividade? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Norberto. Bom dia, telespectadores da TV Mundo Maior, ouvintes da Rádio Boa Nova. Bom, a carência tem muito a ver com o medo da solidão, né? E ninguém quer estar sozinho, né? E tem uma certa dificuldade, né, em lidar com esse sentimento, né, de solidão, né, de falta de alguém, né, dar afeto, dar carinho, né, dar atenção, né, e muitas vezes quando essa pessoa está próxima e não corresponde a essas necessidades, né, se a carência aumentar, é preocupante, né? Então, é importante ter cuidado com essa parte da carência emocional, né? Que é uma espécie de carência também que todos nós temos um pouco, mas quando ela vai além, né, desse processo, né? Porque nós somos espíritos acostumados ao afeto, ao carinho, né? E quando não temos, né, naturalmente nós ficamos sentindo falta de algo, né, que possa nos minimamente completar. À medida que nós
temos esse carinho, esse afeto, as coisas tendem a caminhar um pouco mais fácil, ajuda no processo da segurança, né? E quando isso se amplia, né, é preocupante, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar numa depressão, né, porque não encontra um apoio, né, em alguém que possa disponibilizar esse sentimento, né, de carinho, de afeto, né, de atenção. Sim. E hoje nós também temos uma convidada aqui conosco, ela é estudante de psicologia, também colunista do programa RBN Notícias, a Fernanda Malaquias, que já vai trazer aí seu bom dia e também a resposta para essa primeira questão aqui do programa. Fernanda, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar essa manhã aqui com vocês para falar de um tema tão... na verdade, eu acho que é um tema bem vivo na época que nós estamos passando, né? Falar sobre a indiferença. E como meus colegas, o Norberto e o Emerson, trouxeram muito bem, a indiferença, ela é esse estado de você se sentir indiferente em relação a ações, situações, coisas externas e também até internas, né? Você pode sentir indiferente, às vezes, a algo que você sente. Tem alguns artigos que relacionam a indiferença com a carência afetiva, né? Então, a gente pode ver a indiferença em vários âmbitos. Tem no âmbito profissional, no âmbito emocional, né? É a pessoa que é apática, a famosa expressão da apatia, né? Que nós chamamos. O que eu acho interessante quando a gente fala de indiferença é que tem um nível, tem uma linha entre o saudável e o não saudável. Porque quando a pessoa entra num estado de uma indiferença muito profunda, aí a gente entra num campo de transtornos, né? É a pessoa que apresenta uma apatia, assim, muito severa, muito grande. Então, acho que aqui o nosso caminho é como que nós lidamos, às vezes, com as indiferenças que aparecem no nosso dia, né? Corriqueiras. Então, só para a gente tomar como alerta e conscientizar que a indiferença no estado muito elevado, ela sim pode se transformar em um transtorno. Ótimo. O nosso ouvinte Guido, ele é de Garopaba, Santa Catarina, já está deixando aqui o seu bom dia e está dizendo parabéns pelo tema. Guido, gratidão pela sua mensagem. Deixa aí uma pergunta, então, o que você acha sobre essa questão da indiferença, para a gente trazer aqui para os nossos comentaristas também. E você que está sintonizado, pode sempre estar participando aí pelas linhas do ouvinte, que são os telefones 0800 979 5011. Desculpa, ou se não temos o 11 2457 5011. Já vai falando com as nossas queridas telefonistas, elas vão te atender muito bem, e você deixa aí sua questão para nós. Então, 0800 979 5011, ou então temos o 11 2457 5011 para você participar aqui conosco também. Então, como lidar com a indiferença das pessoas, né, Emerson? Bom, não é fácil lidar com a indiferença das pessoas, mas é importante sempre o diálogo, né, à medida que a gente percebe, né, essa indiferença, né, para entender melhor um pouquinho do que a pessoa está expressando, né, colocar dentro desse diálogo o seu sentimento em relação a isso, né, e que isso não está dialogando de uma forma positiva com aquilo que eu estou trocando, verbalizando, né? E procurar entender de onde vem essa indiferença, né? Se é uma questão de cunho de infância, né? Se é uma questão um pouco mais complicada, tem a ver com questões de ancestralidade, né? Se tem a ver com traumas ou com um momento, naquele momento da vida, né? Então, é sempre importante o diálogo, porque aí a gente vai conhecendo um pouco melhor a pessoa, entendendo, né, o porquê de tanta indiferença, né? E
às vezes, nesse caso, o diálogo também, é claro, ele não é tão fácil, né? Mas é ter um pouco de sensibilidade, de perceber o outro também, né? E principalmente quando a gente gosta dessa pessoa, né? Quando a gente troca com essa pessoa pela primeira vez, né? Pode ser autodefesa, né? Receio, né? Não sabe quem sou eu, né? Enfim. Então, depende muito das situações para a gente começar a, vamos dizer assim, verbalizar, né? Mas é sempre importante conversar. Será que a gente também não precisa observar se nós também não estamos sendo indiferentes a alguém? Como eu posso identificar isso em mim, Fernanda? Então, como nós estamos comentando, a indiferença ali, ela é esse estado de você ver alguma situação e não ter um posicionamento, né? Você, tanto que as pessoas relacionam com a frieza, é você se sentir fria. Então, como que a gente consegue identificar isso dentro da gente? Começar a se autoanalisar. Então, perante uma situação, aconteceu, alguém veio te contar alguma coisa. Sinta como que você recebe essa informação, né? Às vezes vem uma informação que você recebe com frieza. Sinta o porquê. É legal também a gente trazer para análise e também para o autoquestionamento, porque dessa forma, né, até Santo Agostinho nos ensina no Evangelho, né, que é se autoquestionando, se autoavaliando, que a gente vai procurando ser, né, espíritos melhores. Então, pergunte se você, como que foi a sua reação? Você acha que foi uma reação fria, foi seca demais? Eu me senti indiferente por tal situação, porque como o Emerson trouxe, a indiferença, ela tem uma razão, ela tem um porquê. Então, o que será que está por trás, né, dessa indiferença? Por que veio? Às vezes é um mecanismo de defesa, muitas das vezes os mecanismos de defesa, eles estão a serviço para proteger o nosso ego. Então, é em algum momento que você se sentiu ameaçado. Então, o que você recebeu te ameaçou de uma certa forma? Então, acho que essa pergunta, Vanessa, é muito boa, porque leva a gente para esse caminho de autoanálise, sabe? Como que cada vez a gente pode ir se perguntando, eu acho que eu reagi dessa forma, mas o porquê? Né? Então, sempre ir atrás da razão. E é bacana você lembrar também, como você falou, né, sobre Santo Agostinho, porque ele dá a sugestão para sempre quando a gente for dormir ali, né, chegou a noite, vai dormir, fazer uma reflexão durante o dia. Será que alguém tem alguma coisa para reclamar de mim durante esse dia? Então, é nesse caminho mesmo, eu acho de extrema importância a gente lembrar disso também. Fala um pouquinho, Norberto. Quando a gente vai lidar com alguma coisa, a gente precisa saber com que coisa que a gente vai lidar. E, no caso, a indiferença a algumas atividades, fatos ou atos é o resultado da falta de interesse pela própria atividade. O indiferente, ele está focado em algo fora daquilo que está ocorrendo naquele instante. Ele está vivendo, nesse instante, num mundo paralelo. Ele não está nem aí, é o termo que normalmente a gente usa, né? Você fala com alguém, você passa um fato para frente e o cara não está nem aí. Por quê? Porque está fora do foco de interesse dele. E aí é que cabe a nossa ação, como lidar com isso. Compreendendo esse fato, o porquê que o indivíduo está fora, ele está. O problema é de quem está, não é de quem está percebendo que o outro está. Então, quando a gente compreende isso, ao lidarmos com pessoas indiferentes, nós deveríamos motivá-las se for do nosso interesse. Se eu tiver interesse, eu vou motivar. Ou vou ignorá-la naquela situação. Porque se ela não está ali, não adianta eu falar com ela. Se eu tirar
do mundo onde ela está e trouxer para o meu, aí vai ter tumulto. Porque eu não queria estar aqui, você me obrigou a vir para cá. Então, a indiferença de alguém não deveria nos abalar. Por quê? Porque eu tenho que saber lidar. Para eu lidar, eu tenho que estar equilibrado. Então, eu tenho que estar íntegro, física e espiritualmente, para lidar com a situação. Mas, sim, despertar a nossa percepção para mudar o método de agir com o indiferente. A gente sempre deve agir ao perceber. Então, se nós percebemos que o indivíduo está indiferente face a algo que nós estamos trazendo, e a forma com a qual eu trouxe não o motivou, eu que tenho que mudar a forma de apresentar o meu problema. Porque sempre que eu me relaciono com alguém, eu tenho algo a levar a alguém. Estou com um problema na mão. Mesmo que seja um problema maravilhoso, ganhei na loteria. O que eu vou fazer com esse monte de dinheiro? Eu vou ter que falar com um especialista. Então, quando eu vou me relacionar com um especialista, eu estou com um problema. Eu tenho um pacote de informação que eu não sei como resolver. Então, eu compartilho isso. Por isso que o espírito é um ser social. Quando tem algo que ele não sabe o que fazer, ele compartilha para encontrar uma solução. Aí ele vai pedir ajuda aos universitários, né? Como normalmente a gente fala. Então, nós é que temos que mudar a nossa forma de agir com o indiferente. Não permitir que o desequilibrado nos desequilibre, né? Aí sim, exatamente. Por isso que nós falamos, né? Que nós não deveríamos nos abalar, e sim entender o que o indivíduo está passando naquele instante. Sim. Vamos continuar aqui querendo que você participe, por isso vamos deixar também o nosso WhatsApp. Envie o seu WhatsApp para nós, 11 99643 3827. Já está na tela para você acompanhar, deixar esse número aí salvo no seu celular e participar aqui, manda a sua questão também, a sua mensagem, né? 99643 3827 é o nosso WhatsApp. Participe aqui conosco também. A Elaine Stroder da Vila Carrão, bom dia a todos, ótima terça-feira. Eu acredito que a pandemia só aumentou a indiferença e a carência afetiva, muitas mortes, falta de fé. Ela é de São Paulo. A gente vai falar sobre isso também, tá, Elaine? A gente está nessa linha aí também. A Zelisa Nuso, bom dia de Balneário Camboriú, importante tema. Beijo, beijo, Zeli. Sueli Preto também por aqui, a Nelly Estrela, Mandaqui, São Paulo, bom dia, queridos do Manhã Boa Nova, um beijo aí para a Nelly e a todos que estão na sintonia, né? Será que ser indiferente também é um mecanismo de autodefesa, Fernanda? Pois é, então, sim, é considerado, sim, um mecanismo de autodefesa e de autoproteção, né? Como nós estamos conversando aqui. É interessante, como eu comentei na minha fala anterior, que os mecanismos de defesa, eles são algo para proteger o nosso ego. E, muitas das vezes, a gente fala assim, mas eu não uso, né, mecanismo de defesa, ou eu não tenho essa autodefesa. O Freud, que traz, né, esse conceito, que é o pai fundador da psicanálise, ele fala que é fundamental e é saudável até, né, todos nós utilizarmos de mecanismos de defesa. Então, assim, é normal nós usarmos um mecanismo de defesa. O ponto de atenção e de alerta é a intensidade e a frequência que nós estamos usando somente o mecanismo de defesa, porque são vários, né, são um conjunto. É um bolo com vários ingredientes quando a gente fala de mecanismo de defesa. Então, começar a observar, como, por exemplo, nós estamos falando da indiferença, né? Ela, pensando como um mecanismo de autoproteção, é como se fosse um caramujo, sabe? Que anda sempre com aquela concha para se proteger dos certos predadores, mas por dentro é sensível, não é tão duro, é mole, né? Então, a indiferença
pensando como um mecanismo de autoproteção, né? Ela é, sim, um certo disfarce, né? Tanto que tem uma frase até bem conhecida. Na verdade, quem pratica a indiferença é a vítima da própria indiferença, né? Então, é como até o Norberto trouxe anteriormente. Tem um porquê. É começar, talvez, o nosso papel, que se depara, às vezes, com uma indiferença no nosso dia a dia, é se perguntar, poxa, o que será? O que ocasionou a indiferença nessa pessoa? Né? E, às vezes, muitas das vezes, não tem nada a ver com nós, porque a gente já vai para uma auto também defesa nossa, né? De, ai meu Deus, será que fui eu? Ai, alguma coisa que eu falei? E às vezes não é o é melindre. nosso. É isso. Melindre, Fê. É isso, Vanessa. E às vezes não é nosso. Diz muito mais da pessoa. Então, às vezes foi ela que viveu isso, né, em algum momento da vida dela. Então, tem esse lado quando a gente fala de mecanismos de autoproteção e de mecanismos de defesa, tem esse lado, e também tem um outro, que é a negação, que se aproxima também com a indiferença. A negação é aquilo que a pessoa, ela fala assim, olha, isso não vai acontecer de maneira alguma. Não, ela está vendo que a situação vai acontecer, ela está vendo que tem consequências, mas ela entra numa negação. E ela começa a se tornar indiferente perante a situação. Então, ela vai ficando, sabe, assim, não mostra interesse, fica na dela, na reserva. Então, a indiferença em si é, sim, um mecanismo de autoproteção, nós usamos para nos autoprotegermos, e também nós podemos ver a indiferença em outros mecanismos. Então, tem uma razão dela, né? Norberto? Queremos te ouvir. Ai, que pena, viu, esse menino. Estou de volta. Esse assunto da autodefesa é bastante interessante, porque a gente só pensa na autodefesa com o indivíduo. Mas como as leis naturais, elas são fantásticas e imutáveis, a gente vai verificando que, em todas as circunstâncias, nós estamos nos autodefendendo. E quando eu não me defendo, o sistema se autodefende, o sistema como um todo. Então, antes de fazer a resposta ou comentarmos sobre o assunto específico, imagine o seguinte, imagine um indivíduo que nasça totalmente debilitado mentalmente. E essa debilidade mental faz com que ele cama os 80 anos da sua vida. Aí a gente pergunta, por que nasce um indivíduo que não tem capacidade produtiva nenhuma, não tem condições de se automanter, vai ficar na dependência de uma série de pessoas para que ele continue vivendo? Nós não vamos praticar a eutanásia com esse bebê. E por que isso ocorre? Porque esse indivíduo que nasce nessas condições, ele, espírito, ele está perfeito. A sua mente, que é a somatória das suas faculdades, está funcionando perfeitamente. Só que ele não tem um corpo físico que responde aos comandos do espírito. Ele está com o equipamento defeituoso. Ele não tem defeito para acionar o equipamento, mas o equipamento não responde, os fiozinhos não estão conectados adequadamente. E por que esse indivíduo nasce desse jeito? Porque se ele tivesse um corpo perfeito, igual à encarnação anterior, ele seria e teria o mesmo comportamento físico do indivíduo que foi na vida anterior.
Então, imagina se ele usou a sua inteligência, usou a sua capacidade produtiva para produzir um grande mal para a humanidade ou para um grupo social. Esse indivíduo ele vai ficar atrofiado numa cama. Então, esse é um mecanismo de autodefesa do próprio grupo que vai cuidar desse indivíduo. Porque aqueles que estão em torno dele têm uma relação espiritual com esse indivíduo, é o que nós chamamos da família espiritual. Estão todos interligados, mas o indivíduo ele tem que estar atrofiado. Então, esse sistema de autodefesa é para quê? É para que haja reajustes. Então, agora, trazendo para um indivíduo que tem um corpo físico perfeito, tem uma ação mental perfeita, se essa pessoa se sentir comprometida com um evento e não quiser participar dele, um dos mecanismos de fuga é ficar indiferente àquela situação. Ele não se envolve para não ter que assumir ou se expor a algo que ele não quer. Ele volta para o mundinho dele. Aí a gente faz a comparação. O indivíduo perfeito tem essa situação. Ele poderia interagir, e ele não consegue interagir, por quê? Porque ele foge, ele se escondeu, ele voltou para o mundinho dele. E aquele indivíduo que está atrofiado numa cama, ele quer participar e não consegue. Por quê? Porque o corpo não responde. Aí ele vai fazer o quê? Uma reflexão. Puxa vida, na vida anterior, eu conseguia fazer o que eu queria, eu mandava e desmandava. E agora eu estou aqui entrevado numa cama, por que eu estou entrevado na cama? Aí é o período que ele tem de reflexão, de 80 anos, para entender por que ele tem uma ferramenta que não funciona. Percebem as duas diferenças que existem entre aquele que tem uma fuga, porque ele não quer participar daquilo, e o outro que quer participar e o mecanismo não responde? Então, essas duas correlações que nós fizemos são mecanismos de autodefesa, ou para o sistema ou para o próprio indivíduo. Muito bom. O que você acrescenta, Emerson? Bom, eu ia trazer assim um outro olhar, né? Um olhar, por exemplo, do ator, do profissional da arte, né? Que sempre vive do quê? Da relação humana, né? E muitas vezes nós observamos o outro, né? Principalmente quando ele traz alguma ferramenta diferente, né? E a indiferença, muitas vezes, ela traz muitas coisas. Então, a gente procura trazer um processo de provocar um pouco essa questão, né? O Norberto tinha falado anteriormente sobre o interesse, às vezes, de você dialogar ou não, né, com aquela pessoa, né? Muitas vezes, buscamos, através desse provocar, né, esse diálogo, né? Para saber como é que essa pessoa age, né? Principalmente quando utiliza essa autodefesa, porque tem medo do novo, né? Tem medo do desconhecido, né? Então a gente procura dar essa provocada, é claro, sempre depois da análise daquela pessoa, né? Como eu vou abordar, né? Como eu vou chegar naquela pessoa, né? E por que aquela indiferença está tão latente, né? Será que todos percebem? Então, a partir daí, a gente começa a provocar e a trazer isso. E talvez, às vezes, já aconteceu comigo, né? Algumas vezes, de a pessoa ela sair ou começar a dar risada, sorrir, né? Porque eu provocava o subtexto, era sai dessa indiferença, por que você está nesse lugar aí? Esse lugar não vai te ajudar a você mostrar quem é você, né? E às vezes as pessoas davam um pouco de risada. Então, eu queria trazer essa contribuição do outro lado também, né? Às vezes a gente dá uma provocada para tirar a pessoa da zona de conforto, né? Do que você está se autodefendendo aí, né? Que medo do que você tem? De você mesmo? De mim? Então, a gente
até mesmo quando não tem um personagem nessa linha, né, para fazer, para construir. Mas, às vezes, a figura ela é interessante, então a gente acaba exercitando, né? E quanto mais a gente exercita, mais a gente traz ferramentas para a construção do trabalho artístico, né? Então, como a Fernanda falou, essa questão da autodefesa tem vários mecanismos, né? E quando a pessoa só vai para a indiferença, né, alguma questão tem. E já surgiu questões de a pessoa só ir só para a indiferença e se sentir, né? Você conseguiu me tirar, o que você quer, né? O que você deseja? Então, isso acontece. Ah, legal, super interessante. Vamos trazer aqui para o nosso programa uma vida leve. Vida leve é a coluna da Alexandra Grassini. Então, vamos acompanhar. Vida Leve, com Alexandra Grassini. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Vida Leve, um espaço criado para você, para tratar de vários temas importantes da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso trabalho e que podem contribuir para que a vida no dia a dia fique de uma forma mais leve, trazendo conhecimento e informação. Eu sou Alexandra Grassini, sou coach, educadora e consteladora familiar e estou aqui hoje para falar de um tema muito interessante. A indiferença pode ser um mecanismo de defesa do ego? O que você acha? Você está acostumado ou acostumada a lidar com pessoas que são indiferentes? Ou às vezes você mesmo se percebe agindo indiferente diante de uma situação? Quando a gente procura no dicionário, ela pode ser traduzida como uma serenidade diante de algumas situações, também como questões de você não se importar com o outro ou com os sentimentos dos outros. Porém, a indiferença, ela pode ser um mecanismo de defesa? Sim, ela pode. E pode também ser causada por timidez, por depressão, por timidez quando a pessoa, às vezes, ela não consegue se relacionar em situações sociais, então ela não consegue mostrar a sua verdadeira essência. A depressão, que é uma tristeza profunda, um estado de tristeza profunda, pode fazer também com que a pessoa fique apática diante daquilo que está acontecendo na vida, tanto dela como nas suas relações ou com o mundo, ela fica numa apatia. E quando que a indiferença pode ser um mecanismo de defesa? Então é importante a gente entender o que é um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa do ego é um conceito criado por Freud, que diz justamente, né, dos mecanismos de defesa que o ego abre mão diante de situações que podem causar ali algum sofrimento, tristeza para a pessoa. E aí o que acontece? Diante de situações de conflito, que podem trazer ali um certo sofrimento, o mecanismo do ego é como se ele criasse um escudo, que ele protege das emoções negativas. Então é importante você avaliar se a indiferença é por tristeza, é por depressão ou é um mecanismo de defesa mesmo diante de situações desconfortáveis. E como lidar? Quando você perceber que você está muito indiferente diante das situações, se observa. Qual que é a razão de você estar tão indiferente? Você está muito triste? É porque você é tímido? Ou você está abrindo mão de ser indiferente diante de situações com as quais você tem dificuldade de lidar? Se é com o outro, é importante você abrir conversa, não levar para o lado pessoal e procurar entender o momento que a pessoa está passando. E ainda assim, se você observar que está muito difícil você se autoavaliar ou então a sua relação com outra pessoa, seja em casa ou seja no trabalho, procurar uma psicoterapia, uma terapia para te ajudar a resolver, a se encontrar nessa situação. Então, indiferença, como é que você vem agindo aí na sua vida? Se avalie e observe nas suas relações como é que você tem interagido com o outro e com o mundo. Um beijo e até a próxima. Alexandra Grassini, amiga da Fernanda. Ela está de volta na próxima terça-feira aqui no Manhã Boa Nova.
Estamos ao vivo no YouTube, vai lá para você acompanhar a nossa transmissão, nosso canal RBN/TVMM, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, para você deixar sua curtida. Não esquece aí de deixar o seu like na nossa transmissão. Você também vai compartilhar, né, o nosso YouTube, aí a nossa transmissão com seus amigos, familiares, todas as redes sociais, deixar lá também o seu comentário, queremos trazer aí o seu comentário, seu depoimento, né? Fala aí um pouquinho para nós, se você já teve alguma situação de indiferença, como é que foi sentir isso para você, como é que você sentiu, né, reagiu sobre isso. A gente quer trazer aqui no programa. Se inscreva aí no nosso canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação sempre que um programa novo começar aqui nas emissoras da FEAL também. Será que a indiferença ela dói mais quando é de um parente ou amigo próximo ou quando vem de alguém mais distante de nós, Norberto? A dor é sempre um sinal. É um sinal de que algo não está dentro do padrão pré-estabelecido. Então, a dor ela pode ser física, como ela pode ser mental, psíquica. E o saber trabalhar com a dor depende da sensibilidade de cada indivíduo e de como ele aceita ou não determinada situação. Se o indivíduo não souber aceitar a indiferença, ele se sentirá afetado independente da origem da indiferença. É ele que não está sabendo lidar com o problema do outro. O problema é do outro. Como eu não sei lidar com esse problema, ele passa a ser meu problema. Mas nós já falamos que nós não deveríamos ser afetados pelo problema do outro, e sim descobrir uma forma de como melhorar o problema do outro. Mas há alguns indivíduos que se sentem mais fragilizados quando a indiferença ocorre com os parentes próximos. E por que nós nos frustramos com os parentes próximos? Porque nós criamos falsas expectativas sobre esses que estão mais próximos a nós. A gente sempre idealiza as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que estão à nossa volta, elas têm uma sintonia conosco. Nós temos alguns pontos em que nós convivemos harmonicamente, mas não são todos os pontos. E aqueles pontos que não são compatíveis com os meus anseios me incomodam, me transtornam, me desequilibram. Então, a nossa percepção é, independente de quem está sendo indiferente, como lidar com a indiferença do outro. E aí vai de cada um, não tem jeito. Uns são mais sensíveis e outros menos sensíveis. O importante é que nós saibamos que cada um de nós tem uma faculdade chamada livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio permite que cada um faça o que quiser, independente da vontade alheia. Só que a gente não respeita isso. A gente quer que o outro seja exatamente como nós o idealizamos. E a gente, quando está numa relação mais íntima, a gente sempre idealiza que esse íntimo seja a nossa alma gêmea, né? o nosso ponto de referência. E nem sempre ocorre isso, porque o outro é outro e nós somos nós. Sabendo lidar com isso, não vai ficar frustrado mesmo que a indiferença ocorra através de um ente querido. Porque esse ente querido, naquele instante, está focado em outra coisa, ele está com outro problema, e o nosso problema que nós levamos a ele, né, é insignificante para ele face ao problema que ele está sentindo interiormente. É a mesma coisa do indivíduo que está na cama lá aos 80 anos e o outro que está indiferente com uma determinada situação, porque ele descobriu que ele está prestes a ser dispensado do trabalho.
Aí ele vai ficar focado no trabalho. Qualquer coisa que você converse com ele não vai dar atenção a isso, porque ele não quer perder o emprego, ele mudou o foco dele. Então, ele vai viver no mundo do emprego, não quero perder o emprego. E quando isso ocorre com um parente muito próximo, aí é que a coisa pega, né? Emerson? Bom, como bem disse o Norberto, né, dor é dor, independente de ser psíquica ou física, né? Mas, às vezes, as pessoas que a gente tem um sentimento, né? Claro que a gente dói mais ou enxerga de uma outra forma, né? Principalmente se a gente tem um olhar também emocional para aquilo, né? Porque se a gente tem um olhar de análise, olha, ele deve estar dessa forma porque alguma coisa está acontecendo, né? Não dá tempo ao tempo, né? E às vezes não, às vezes também essa indiferença que a gente enxerga também nos traz uma dor e isso a gente leva para o emocional e não quer muito saber, né? Se sente que está doendo, se sente fragilizado porque o outro está tratando com indiferença, né? E quando, na verdade, tem que se ter um equilíbrio em relação às questões para que a gente também possa ajudar, contribuir para que o outro perceba que não está em ameaça zero, não tem nenhuma questão ali, estou ali para ajudar, né? Para amparar, independente do problema que ele tenha, né? E, às vezes, isso não é possível porque tem uma ligação muito forte, né, de cunho emocional, né? Seja amoroso, né? Ou pai e filho, né? Mãe e filho, avô e neto, enfim, independente das relações, mas se tem esse apelo de ligação muito forte, né? A gente sente com certeza, né? Então, não é fácil, né? Mas como já foi dito, né? É importante a gente sempre manter o nosso equilíbrio, porque assim a gente vai conseguir ajudar de alguma forma se essa pessoa está passando por algum problema ou se ela não tem nenhum interesse em relação às questões que estão sendo discutidas ou que todo mundo em comum ali está sofrendo ou vivenciando, né? Então, cabe sempre uma análise, mas, em geral, é aqueles que estão mais próximos, né? Aqueles que estão distantes, né? A gente não, né? A gente até tem um outro olhar, dependendo da característica. Vai de ser humano para ser humano, né? De sensibilidade para sensibilidade. Fernanda? Então, eu estou aqui, né, refletindo e o que eu, assim, eu penso, né? Nós sabemos que das maiores provações, né, na maioria das vezes, Tá travando, né? Tá travando um pouquinho a tá. internet. Voltou, Van? Acho que agora voltou. Fala mais um pouquinho aí. Então, uma das maiores provações, na maioria das vezes, né, se encontra dentro de casa. Então, o nosso maior trabalho, às vezes, é com o nosso núcleo ali familiar, né? E como nós também sabemos na doutrina espírita, que tem um porquê, né? Tem uma razão de estarmos com essas pessoas, né? Então, com pai, com mãe, nós escolhemos reencarnarmos, né? Nessa família, nesse núcleo. Então, uma vez que nós compreendemos isso, que sim, na maioria das vezes é árduo, né, o trabalho é intenso com as pessoas de casa, mais do que, às vezes, com um amigo, um colega, uma pessoa distante, né, que está fora do seu núcleo familiar. Uma vez que nós entendemos isso e compreendemos que nós, como também já foi dito anteriormente, nós somos seres sociais, né? Então, é importante a gente ter esse olhar de atenção. A indiferença, ela dói na gente, justamente porque nós
vivemos em sociedade, nós temos esse aspecto social dentro, faz parte da nossa constituição biológica, vamos dizer assim, né? Então, a indiferença, a gente sente ela é legítima, né? Então, uma vez que a gente compreende esses dois aspectos, eu acho que a nossa conduta pode ir por um caminho de toda relação, seja ela qual for, afetiva, amorosa, familiar, enfim, amigável, ela precisa de manutenção. Então, pensando nisso, acho que é mesmo da gente se auto-questionar, sabe? Modificar, às vezes tem algum tipo de conduta minha, né? Como já foi dito, a indiferença é a falta de interesse. Então, às vezes, trocar, ser um pouco diferente nas palavras, né? Então, como que a gente consegue trazer também essa reflexão para nós, né? Sim, exatamente isso que a gente quer trazer aqui no programa. Nós vamos continuar falando muito sobre isso, sobre como lidar com a indiferença das pessoas, é o tema do programa de hoje, mas será que você sabe aí como são as colônias espirituais? Pois é, vamos conferir a resposta com Paulo Henrique de Figueiredo no Sem Dúvida. Uma das dúvidas mais frequentes e interessantes a respeito do espiritismo, das pessoas que chegam e começam a se interessar por ele, é a respeito das colônias espirituais. A mais famosa das colônias espirituais foi descrita no livro Nosso Lar, de Chico Xavier. Então, quem conta essa história é André Luiz. Mas depois desse livro, nós tivemos inúmeras descrições a respeito desses locais onde vivem os espíritos. O que o Espiritismo vai nos explicar a respeito disso é que o mundo espiritual é muito diferente do que se tem ensinado durante milhares de anos nas religiões e na metafísica. No passado, acreditava-se que haviam lugares circunscritos para aqueles que foram bons e para aqueles que foram maus, determinando isso como sendo o lugar do inferno e o lugar do céu. Então, o local para onde você fosse enviado depois da morte seria ou as delícias do céu, eternas, ou o sofrimento eterno no inferno. Isso causava muito medo nas pessoas, né? E elas obedeciam de toda forma para que não tivessem esse castigo. O que o Espiritismo veio nos esclarecer é que o mundo espiritual, que é o mundo dos espíritos, é um mundo paralelo a este. E nós vivemos nesse outro mundo com um corpo, como vivemos nesse aqui, com esse corpo físico que todos nós temos. O corpo que nós vivemos no mundo espiritual chama-se perispírito. Esse foi o nome dado por Kardec para entendermos essa questão. Então existe um corpo que se vive no mundo espiritual, que é o corpo dos espíritos, e o corpo que vivemos aqui nesse mundo físico. A característica de todos nós, aqui encarnados nesse mundo, é de que nós estamos vivendo em dois lugares ao mesmo tempo. Nós estamos com o corpo físico vivendo aqui, nesse planeta, e com o corpo espiritual nós estamos no mundo espiritual. Quando dormimos à noite, nós nos separamos do corpo físico e vamos para o mundo espiritual. Então nós estamos em vida, vivendo em dois ambientes ao mesmo tempo. No momento da morte, nós abandonamos o corpo físico e continuamos no mundo espiritual. Aonde? No local onde vão estar os nossos conhecidos, os espíritos mais próximos, todos aqueles com que no decorrer das encarnações a gente vai tendo convívio aqui no nosso planeta onde vivemos. Então a colônia espiritual, em verdade, representa o local onde vivem os espíritos que têm afinidade e convívio. E ele vai ser diferente de acordo com os gostos, o interesse, os hábitos e as ideias daqueles espíritos que vivem em conjunto. Se nós formos para um local onde se encontram os hindus que morreram, eles vão ter hábitos ligados à tradição deles, e assim por diante. Então, o mundo espiritual é muito rico, vasto, e o que determina o local onde nós vamos estar é a afinidade que nós temos com os espíritos com os quais convivemos. Então, é interessante dizer, nós não vamos para lugar nenhum quando morremos. Nós vamos permanecer no lugar
que já estamos desde já, que já estávamos antes de encarnar. Então, o conjunto de nossas ideias e nossos interesses vão mostrar quais são as afinidades que temos e com quem vamos conviver depois da morte. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Paulo Henrique de Figueiredo, sem dúvida, trazendo tantas informações aqui para nós, né? Um grande abraço para o Paulo. Por telefone, o Vicente Moreno, do Jardim Ângela, São Paulo. Vanessa e equipe, um grande abraço, muita luz a todos. Que legal, Vicente, fica aí na sintonia, viu? Gratidão. A Natália, por telefone também, 0800 979 5011 é o nosso telefone. A Natália diz, né? Sou indiferente quando, apesar de tantas indicações de ajuda, a pessoa continua fazendo as mesmas reclamações, e isso às vezes desgasta a ambos. Natália da Vila Matilde, em São Paulo, que traz esse comentário, Norberto. A repetitividade, ela perdeu o interesse. Quando ela perdeu o interesse, ela desligou a chavinha. E aí, como é que faz? Aí deixa a pessoa, não fala mais? Conversa mentalmente com a pessoa. Não adianta o som vai irritar cada vez mais a ambos. E aí a gente deve agir mentalmente, é igual a prece. A prece, ela é mental, ela não é verbal. Então, quando nós estamos numa situação adversa, o ideal nós conversarmos mentalmente. Por quê? Porque o pensamento é a única linguagem dos espíritos e todos a entendem. E é bem fácil de entender o que ela está dizendo também, como você explicou, porque desgasta mesmo, né, Emerson? Com certeza, né? A repetição sistemática de padrão, né? Você não percebe, você percebe que não tem uma mudança, né? Uma transformação, e que nada é exemplo para aquela situação, né? Para aquela pessoa, né? Então é muito difícil, é muito complicado. Então aí a questão espiritual mesmo, de conversando mentalmente com ela para ver se alguma coisa vem, né? Dentro desse processo, né? E geralmente, né, sempre vem alguma coisa, e aí a gente tem que também estar preparado, né? Eu já vivi situação parecida, para, na hora que for procurado, ter as melhores palavras, né, para dizer naquele momento para essa pessoa, né? Mas é difícil, é muito complicado. Buscar inspiração, né, para poder usar as melhores palavras. Muito bom. Exatamente. Aquele popular, respira fundo, se concentre e vamos. É isso aí. Muito bom trazer a participação da Natália, né, e outras pessoas, outros ouvintes, telespectadores, internautas que estão aqui conosco. Continue participando. Manhã Boa Nova está aberto aqui para receber a sua questão, sua mensagem aqui também. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho, então não sai daí. A regeneração do planeta se divide em duas forças contrárias. Como disse Allan Kardec, o fundamento da caridade é a crença. A falta de crença conduz ao materialismo, e o materialismo leva ao egoísmo. A Terra depende da nossa capacidade de levar luz a quem ainda está nas trevas. Apoie a divulgação espírita.
Espiritismo e informação você encontra aqui, no canal RBN TV-MM. Um incrível acervo de vídeos espíritas com transmissões ao vivo, produções próprias e conteúdos especiais. As atualidades do mundo abordadas através dos conceitos do Espiritismo. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, você que está em casa. Eu sou Paula Zampi e aqui ao meu lado, Adilson Ferreira. Olá, apresentamos os programas Entre Amigos e Quem Canta, Sua Vida Encanta. E viemos aqui para te fazer um convite especial. Que tal ficar por dentro dos nossos bastidores e acompanhar os comunicadores da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova? Isso é fácil, Paula. Siga os Instagrams, @TV Mundo Maior e @Rádio Boa Nova. E nos mande o seu carinho. E se você não tem Instagram, é também muito fácil. É só baixar no seu celular. Curta também a página facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. E facebook.com/TV Mundo Maior. Esperamos vocês nas redes sociais. A regeneração do planeta se divide em duas forças contrárias. Como disse Allan Kardec, o fundamento da caridade é a crença. A falta de crença conduz ao materialismo, e o materialismo leva ao egoísmo. A Terra depende da nossa capacidade de levar luz a quem ainda está nas trevas. Apoie a divulgação espírita. Boys and Girls, aqui é a Carol Oliveira do Meninas Espíritas. E eu sou o Júlio Sena do canal Coaching Espírita. A gente veio aqui fazer um convite pra você, não é isso, Carol? Se você quer conteúdo espírita de qualidade, tem transmissão ao vivo pelas páginas da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova. E é super fácil pra você entrar lá. Facebook da Rádio Boa Nova é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. É só entrar, clicar em curtir e acompanhar as transmissões sempre que a gente estiver ao vivo.
Exatamente. E você também pode curtir o Facebook da TV Mundo Maior, que é facebook.com/TV Mundo Maior. Só clicar em curtir e você já vai ter acesso a um monte de conteúdo bacana. E a gente tá aguardando então a sua curtida, o seu comentário, e não esquece de curtir também o nosso Instagram. @Rádio Boa Nova é @TV Mundo Maior. A gente espera você. De volta com Manhã Boa Nova, nós vamos trazer agora as notícias do dia. Algumas tropas russas mobilizadas perto da fronteira com a Ucrânia retornam aos quartéis. De acordo com o Ministério da Defesa, os grandes exercícios militares não terminaram, mas soldados de distritos do Sul e Oeste completaram as manobras e vão começar a voltar para as bases. SISU 2022, inscrições são abertas. Candidatos precisam ficar atentos ao número de vagas e às regras do processo seletivo de cada universidade. Prazo de inscrições termina na sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Ministério da Economia avalia bloqueio de 7 bilhões de reais do orçamento federal em março. Segundo fontes da pasta, bloqueio será necessário devido a despesas subestimadas na sanção do orçamento e ao aumento de gastos, puxados pela alta dos juros e da inflação. Cafezinho em perigo. Empreendedores seguram disparada de preços para não perder clientes, mas fôlego pode acabar. Café moído lidera a inflação em 12 meses, com alta de 56%, segundo o IBGE. Já o cafezinho servido em padarias, cafeterias e restaurantes subiu bem menos, 6,67%. Eu vou tomar o meu aqui, que foi bem baratinho. Que doida, né? Fala a verdade. Brasileiros esperam até 9 meses por visto para viajar para os Estados Unidos. A reabertura das fronteiras dos Estados Unidos para os brasileiros provocou uma explosão nos pedidos de visto para viagem. A emissão estava suspensa desde meados de março de 2020 e foi retomada no fim do ano passado, no dia 8 de novembro, para turistas. Mas por causa dos protocolos de saúde que exigem distanciamento e também por causa da demanda represada, essa retomada tem sido lenta. Censo da moradia, 70% dos brasileiros moram em imóveis próprios, diz Quinto Andar. Pesquisa aponta também que a maior parte da população com lares quitados está na região norte, 76%, seguida pelo Nordeste, 73%, Sul, 72%, Sudeste, 67% e Centro-Oeste, 65%. Você pode acompanhar o nosso programa também, toda a nossa programação, pelo site da TV Mundo Maior. É isso mesmo, estamos lá no nosso site para você clicar no Assista ao Vivo e nos acompanhar também. tvmundomaior.com.br, acesse, clique lá em Assista ao Vivo, você já vai entrar aí na nossa programação, deixar também a sua pergunta lá no nosso site, na nossa página. Tem as dicas, né, as sugestões, aí, as formas de como ouvir, como sintonizar a TV Mundo Maior também, a nossa grade de programação, nossas novidades, tudo está no site. Está aí na tela também, tvmundomaior.com.br, acesse para você nos acompanhar lá no site, né? Temos o Luiz Carlos de Santo André por telefone. Oi, Luiz, tudo bom? Ele diz aqui, ó, bom dia, Vanessinha e equipe. Como podemos vivenciar nossas diferenças e indiferenças interiores? Conhece-te a ti mesmo estaria incluído? E aí, Fernanda? Sim, essa é uma passagem linda do Evangelho. Acho que, como, né, a gente comentou, esse processo de autoanálise, esse processo de se autoconhecer, conhece a ti mesmo, né, faz com que nós reconhecemos as nossas indiferenças internas, né? E o que também é interessante é que, assim, se a gente, uma vez que a gente compreende, né, viu ali, fez uma autoanálise, parou um pouquinho, um momento ali para pensar, para refletir, viu que
pode sim haver uma indiferença, às vezes com um sentimento, né, nosso. O que a gente pode começar a pensar, né? Como nós estamos aprendendo aqui hoje, nessa manhã. A indiferença, ela tem um porquê, tem uma razão. Então, por que talvez eu não queira estar querendo entrar em contato, às vezes com um sentimento, né, com uma emoção, né? A gente ouve bastante falar sobre o medo do sentir, do ser, né? Então, por que eu não me permito sentir? A gente, é claro, nós estamos falando aqui, mas isso é um processo muito profundo, isso é um processo terapêutico, né? E espiritual também, mas que merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado. Então, como o amigo ouvinte comentou, às vezes também nós temos que lidar com as nossas indiferenças interiores. Então, é mesmo fazer esse processo de reconhecer. Opa, senti que eu não estou querendo entrar em contato, não tenho muito interesse, às vezes, em aprofundar numa questão na minha vida, por exemplo. Perguntar, que parte minha que não quer aprofundar? O porquê de eu não querer aprofundar? Porque tem, né? Como a gente compreendeu hoje aqui, tem uma razão, tem um porquê, tem um bastidor dessa indiferença, né? Tem algo por trás. Mas, muitas das vezes, como a gente comentou, até mesmo para proteger o nosso ego, nos autoprotegermos, a gente faz um movimento de defesa, né? Então, como a gente pode cada vez mais sair do modo defesa, porque hoje nós entendemos, e através até a psicologia tem muita contribuição também com isso, enfim, a neurociência traz para a gente que o ser humano ele tem duas posições, ataque ou fuga, né? Fuga ou defesa. Então, ou a gente vai para a posição de fugir da situação, ou a gente vai para a situação de atacar, né? Então, como que a gente pode, cada vez mais, entrando em contato com questões nossas, que na maioria das vezes dói, né? Não é tão harmonioso, né? Tão gostoso esse processo, mas é um caminho sem volta. E como que a gente pode entrar nesse processo cada vez mais numa posição de abertura, né? Porque nós temos essa capacidade de se abrir para algo novo, de se abrir para sentir, para compreender, né? O que você acha sobre o que o ouvinte Luiz trouxe, Norberto? O conheça-te a ti mesmo é uma coisa extremamente importante. Porque você sabendo do que você é capaz, você vai aceitar que o outro também é capaz. E não nos esqueçamos que lá atrás, muito tempo lá atrás, o nosso instinto é que fez com que nós chegássemos aqui agora. Então, nós sobrevivemos porque nós atacamos ou fugimos, como a Fernanda falou, né? Então, sempre é um mecanismo de preservação da vida. E dentro da preservação da vida, eu tenho dois territórios. Eu tenho uma vida física, que eu preservo ela, porque é na vida física que eu tenho alimento. Então, eu tenho a comida armazenada, hoje na forma de bens materiais, e eu defendo esse meu território físico, ou eu defendo as minhas ideias, que é como eu vou me comportar diante de todas as situações. Então, se eu me compreendo como um agressor para me defender, eu deveria compreender o outro também como um agressor para se defender. Então, em determinadas circunstâncias, a indiferença também é um ataque, não é só uma fuga. Ele está querendo se autopreservar. E Santo Agostinho, ele abordou isso de uma forma bastante ampla, né? Quando ele fala, façamos uma reflexão. A gente sempre acha o que eu fiz para o outro e o que o outro fez para mim. E como eu aceitei o que foi feito para mim ou contra mim. Por isso que o espírito é um ser social.
ele tem que entender, para bem sobreviver, o livre-arbítrio do outro. O que você acha, Emerson? Conheça-se a ti mesmo, né? Se a gente tiver essa percepção, né, essa clareza, a gente começa a vislumbrar um novo mundo aí, né? Onde a gente começa a perceber as nossas angústias e alguras internas e aquilo que acontece no nosso território, onde a gente convive, né? E a partir daí a gente começa a trabalhar, né? Agora, se a gente não percebe, né, se essa indiferença ela é latente, né, tem momentos na vida que vão servir de despertar para a gente, né? Então, como perceber esses momentos, né? Às vezes a gente repete padrão, pessoas dizem e a gente não presta muita atenção. Então, tem sempre que refletir em relação a esse histórico, né? Será que em determinadas situações eu sempre ajo da mesma forma e nunca dá certo? Por que será, né? E a partir daí as coisas começam a mudar, né? À medida que a gente tem esse tipo de reflexão, e é profundo mesmo, né? Então, é importante a gente, a partir desse movimento, né, que muitas vezes a vida nos proporciona, mas aí que vale a nossa reflexão, o nosso interno, né, sacando o que está acontecendo, e aí a gente começa a trabalhar. É difícil, mas quando a gente desperta, a gente percebe que algo a gente tem que mudar para construir. E aí vem o novo, né? E o novo também dá medo. E aí a gente, às vezes, repete os velhos padrões, né? Então, procurar ampliar esse horizonte de compreensão e conhecimento para avançar. Próxima questão que eu trouxe aqui para a nossa pauta, eu trouxe porque eu estava assistindo um programa na CNN, né, o CNN Tonight, e nas redes sociais deles, eles fizeram uma pesquisa, e praticamente 80% das pessoas, né, quase aí a maioria, disseram aí que o oposto do amor é a indiferença. Na grande maioria das respostas foi isso, para a população ali, para as pessoas, né, e responderam a pesquisa da CNN. Então, por que você acha aí que as pessoas responderam isso, né? Que o oposto do amor não é o ódio, e sim a indiferença, Norberto? A gente tem que compartimentar esses 3 itens, né? Amor, ódio e indiferença. O amor, a meu ver, é o equilíbrio interior. E tudo aquilo que nos desequilibra vai contra o nosso amor próprio. O diferencial é que o ódio nos remete à vingança. Sempre que a gente fala em ódio, a gente pensa em vingança. Enquanto a indiferença nos remete à fuga. Então, veja que coisa interessante. Se a indiferença de alguém nos desequilibra, eu estou perdendo o meu amor próprio por culpa do outro. E aí o que vai acontecer? Eu entendendo o outro, eu volto a me reequilibrar e recobro o meu amor próprio. E aí a gente vai ao extremo, né? O suicida é um indivíduo indiferente. Por que ele é um indivíduo indiferente? Porque ele não ama a vida. Ele perdeu o amor próprio. Ele se desesperançou. Ele foge daquele problema que o aflige, achando que a morte resolve o problema. E quem comandou todo esse processo? A faculdade de livre-arbítrio. Ele fez uma autoanálise. Essa autoanálise se embasou nos princípios que ele tinha, nas verdades que o futuro suicida tinha, e ele chegou à conclusão que a melhor solução era o suicídio. Percebem que ele se tornou indiferente para com tudo? E ele não externou ódio.
simplesmente ele externou a falta de amor. E aí é que, quando nós falamos na reforma íntima, no autoconhecimento, no conheça-te a ti mesmo, e tudo aquilo que a gente busca em termos do conhecimento espiritual, se nós entrarmos numa frequência de maus pensamentos, nós seremos afetados por esses pensamentos que baixam a nossa autoestima. Não tem jeito, esse é o processo. E aí a gente vai para o oposto. Quem ama de fato tem compaixão para com aqueles indiferentes que pensam ou agem diferentes de nós. Mesmo um suicida. E mesmo que esse suicida seja um ente querido, seja um filho, seja o pai, seja uma mãe, seja um irmão. Por quê? Porque o suicida, ele, pela sua indiferença a toda a situação, foi buscar a solução do problema dele. Ele fugiu, lembra que nós falamos, né? A Fernanda muito bem disse, né? Ou nós atacamos ou nós fugimos. Como ele não teve condições de atacar o problema, para ele se autopreservar, o que ele fez? Se suicidou. Olha que mecanismo maluco é esse. Mas a sequência lógica é essa. Então, se nós pegarmos o extremo, né, de um suicida, que ele demonstra total indiferença, a gente vai ver que, quando nós exercemos ou praticamos o amor, nós estamos perfeitamente equilibrados. Então, o mecanismo do autoconhecimento é a busca do amor próprio. O que você acrescenta, Fernanda? Então, eu gosto muito dessa pauta. Quando eu vi, eu falei, ai, que legal que a gente vai entrar nisso, né? Porque eu, particularmente, como estudante de psicologia, gosto bastante da psicanálise. E quando estava estudando na faculdade, nós ouvimos falar sobre isso. Freud, ele não acha que o oposto do amor é o ódio. Ele traz que o oposto do amor é sim a indiferença. Por quê? Vamos tentar entender o que Freud pensou quando ele formulou esse conceito, essa ideia. Tanto no ódio quanto no amor, implica o estabelecimento de um laço com uma outra pessoa. Então, a gente está falando aqui de situações, de pessoas que implicam algum sentimento que nós depositamos. Então, isso tanto no amor quanto no ódio. Quando a gente fala que odeia uma pessoa, para falar que odiamos uma pessoa, nós tivemos algum estabelecimento de laço com ela. Alguma coisa, ou foi algo que se identificou, ou foi às vezes uma relação. Então, o ódio, até as pessoas falam, né, que é o sentimento é o sentimento do amor que adoeceu. Já a indiferença, ela é ao contrário. A indiferença é o rompimento desse laço, né? O que entra em sintonia com a tentativa do que nós estávamos falando anteriormente, com o comentário do ouvinte, que é a tentativa de não sentir e, né, a mais, de não mostrar para o outro que fez algo que às vezes nos tornou vulneráveis, né? Então, Freud fala que tem essa polaridade. Então, de um lado tem o amor e do outro lado a pessoa que é ao contrário do amor, que o amor é essa energia, né, vital, como o Norberto trouxe, esse equilíbrio interno. O oposto do amor é a indiferença. É como se fosse esse mecanismo de defesa, né, de autoproteção, que a pessoa se anula da situação, sai da situação, se sente indiferente, né? E o que eu acho assim mais interessante, né, que a psicanálise traz também para nós, nos ensina em cima desse conceito que o Freud trouxe, é que nós só podemos construir uma relação, um estabelecimento de laço, estando em vínculo com as pessoas, com pessoas que nós temos um significado, assim, que tem um significado interno para nós, né? Então,
Não tem como nós dispensarmos o laço com outras pessoas, justamente porque através dessa construção, através desse estabelecimento de vínculo, né, que nós vamos até entrando em contato e podendo pensar sobre as nossas próprias questões. Nós vamos amadurecendo, vamos crescendo, né, evoluindo. Emerson? Bom, eu tenho esse olhar em relação ao ódio também, né, de que é um amor adoecido, né, porque quando você sente ódio, né, você estabeleceu uma relação com aquela pessoa, né, geralmente uma relação de afeto, de amor, né, por algum motivo se transformou nesse ódio, né. Então, o amor é o equilíbrio, né, desse processo todo, né, entre emoção, entre razão, né, mas quando ele se perde, né, vai para a emoção ao extremo, né, ele se transforma em ódio, né. E a indiferença é não sentir absolutamente nada, né. O Norberto foi para o extremo, no suicida, né, você não sentir absolutamente nada. E muitas vezes ser indiferente a qualquer questão, ser indiferente à vida, né? Me recordei agora da Cássia Eller, né? Ela cantava uma música e ela verbalizou isso numa entrevista, né? Teve um momento na vida dela que ela não sentia absolutamente nada e ela precisava de alguma coisa para despertar, para sentir, né? E não acontecia, né? Esse novo que ela buscava não acontecia, né? E era uma coisa que ela não sabia se ela trouxe isso de algum lugar ou se isso se construiu na trajetória dela, né? Então, essa questão da indiferença é o não sentir ou não querer sentir, né? Ou seja, fugir, né? Ou agredir primeiro para depois, né? A autodefesa, né? Então, tem essa diferença aí, né, entre entre essas palavras, né? O amor, eu acho que está muito ali mais próximo à questão do ódio, né, do emocional afetado, adoecido, que se transforma em ódio, e essa indiferença que não compartilha com nada disso, não quero saber, quero ficar aqui. Se não houver nada para despertar, eu vou embora. E eu quero ir embora, não quero ficar aqui, né? Então, eu percebo dessa forma. Participando conosco aqui pelo nosso WhatsApp, 996433827. Bom dia, eu gostaria de saber qual a ligação da indiferença com o narcisismo, a falta de empatia para com o outro. Gratidão a todos vocês. É a Rosana de São Paulo, Fernanda. Então, Rosana, ótima questão que você levantou. O narcisismo, ele é um transtorno de personalidade que sim tem um aspecto da indiferença, sim, da apatia, né? Mas não chega a ser a pessoa que é indiferente, como acho que até eu comentei no início, tudo vai depender da frequência e da intensidade dessa indiferença. Então, se é uma indiferença muito intensa, né, e muito frequente, ela pode sim se transformar, né, em um estado de transtorno, em um transtorno. Isso pode acontecer sim. Mas, muitas das vezes, a indiferença, ela não chega a ser, a indiferença que nós estamos falando aqui, não chega a ser a indiferença do transtorno narcisista, né? O transtorno narcisista, a gente está falando que é uma ideia que o ego, sabe, infla. Então, assim, tudo é em relação à pessoa. Tudo é em relação à pessoa. Então, a indiferença vai existir no quê? No que não interessa para ela descarta. Não, se não vai ser legal para mim, ela descarta, né? E aqui, assim, novamente, nós estamos falando de um estado bem elevado, né? Bem mais elevado. Então, mas sim, tem um grau de indiferença, assim, no transtorno de narcisista. Norberto, quer falar um pouquinho sobre isso?
Só que a gente quer te ouvir e não estamos, infelizmente. Que maravilha! Todas as coisas, elas estão interligadas. Quando a gente fala que tem um fato determinante, o fato determinante, ele simplesmente complementou o que já havia antes. Para exemplificar essa nossa fala, né, do narcisismo, da indiferença, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, todo esse pacote ele está interligado, equivale a um copo em que a água está quase transbordando. E aí eu pego um conta-gotas e jogo uma última gota, bem no centro do copo. Aí o copo transborda. Aí eu pergunto para vocês, essa gota foi que transbordou? Ou o que transbordou foram as milhares de gotas que encheram o copo e estavam na borda do copo? Ela simplesmente contribuiu, mas não foi ela a causa. A causa foi o copo sendo enchido ao longo da vida. Não é a gota. A gota complementou algo que já vinha sendo preenchido ao longo da nossa existência. E nós falamos de existência, só essa vida. Para nós que somos espíritas, quantas milhares de vidas nós já tivemos e quantos milhares de problemas nós temos insolúveis dentro de nós, espíritos, em que nós usamos a reencarnação para tentar resolver um problema durante 80 anos. É muito pouco tempo para nós resolvermos todos os nossos problemas. Então, essa questão do narcisismo, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, do instinto de autodefesa, de defender o território físico e o território mental, é como nós somos. E nós somos assim. E como nós vamos trabalhar com os outros que são assim também? Aí é que a nossa flexibilidade, aí é que entra o nosso amor ao próximo, aí é que entra a nossa compaixão para as deficiências alheias, porque todos estamos num processo evolutivo. Alguns passos um pouquinho mais à frente, outros, uns passos mais atrás. Mas o processo de sair da ignorância rumo à perfeição é uma trajetória de erros e acertos. Não existe nada pronto. Um prédio não nasce pronto. Um prédio nasce com um tijolinho, depois outro tijolinho. Aí o prédio ficou pronto. Quando eu coloquei o último tijolinho, o prédio está pronto. E o primeiro tijolinho que entrou também não faz parte da conclusão do prédio? Assim somos nós. Né? É uma construção. Mandar sempre um abraço aqui a todos que estão conosco, então, pelo telefone também, deixando o seu recado com a Verinha. Ela está atendendo todo mundo, então vou deixar novamente o 0800 979 5011, ou também temos o 2457 5011 para você participar. E tem um convite muito especial hoje também, que é uma peça teatral, né? O Amor Venceu. Estreia da temporada em fevereiro, agora no Teatro São Cristóvão Saúde, localizado no Moca Plaza Shopping. É a superprodução que se passa em 1200 a.C., no Antigo Egito, completou 26 anos. Olha que bonito o banner para você ver aí na telinha. Um enorme sucesso de público, o espetáculo O Amor Venceu já foi visto por mais de 1 milhão de espectadores por todo o Brasil e é baseado no best-seller da reconhecida escritora Zíbia Gasparetto. A montagem do espetáculo foi realizada por Bárbara Bruno e seu pai, o saudoso ator Paulo Goulart, que com a sua inconfundível e envolvente voz, descreve a trajetória dos personagens dessa trama com uma narrativa forte e emocionante. A produção conta com 11 atores que interpretam 20 personagens, levando o público ao encantamento com os diálogos e a apresentação de mais de 120 itens de figurinos que recriam a beleza e glória do Antigo Egito.
O Amor Venceu é um espetáculo familiar, livre para todos os públicos e que diverte, mas também emociona a todos. Está em cartaz na temporada aos domingos do mês de fevereiro, às 18 horas, no Teatro São Cristóvão Saúde, no Moca Plaza Shopping, piso L2, que oferece aí toda a segurança aos frequentadores, vai seguindo os protocolos no combate à Covid-19, e os sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem 60% de desconto com a apresentação da carteirinha. Mais informações, acesse o site simpla.com.br, Simpla com Y, simpla.com.br, a peça teatral O Amor Venceu, imperdível, hein? Notícia de Sorocaba, a Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios, a Unitem, de Sorocaba, está com mais de 500 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições podem ser feitas até hoje pelo site unitem.com.br. O objetivo é promover o trabalho, a geração de renda e o empreendedorismo às pessoas em situação de desemprego e vulnerabilidade social, proporcionando novas habilidades profissionais e ampliando as oportunidades de empregabilidade. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 15 3316 1636, ou se não também no 15 3316 1639. A lista de convocados para os cursos será divulgada na quarta-feira, dia 16, também pelo site da Unitem. Alguns cursos disponíveis são barbearia básica, pizzaiolo, eletricista residencial básico, recepcionista e empreendedorismo também. Previsão do tempo para Guarulhos, máxima de 27, mínima de 18 graus com previsão de chuva. Em Sorocaba, máxima de 31, mínima de 19 graus com tempestades isoladas. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 29, mínima de 17 graus com previsão de chuva também por lá. E você tem ciúmes do seu filho? Pois é, vamos ver o que o psicólogo Hildo Rosa tem a dizer sobre isso no Café com Cristo. Meus queridos, vou trazer agora aqui um tema polêmico. Estou achando que o clima vai esquentar. Alguém aí vai perguntar assim, você tem filho? E eu vou dizer, tenho. Ah, mas você é pai. Já me diria alguma mãe mais afetiva, mais amorosa, né? Então você não liga. Calma. Tenho ciúme dos meus filhos. Problema nenhum, continue tendo ciúme dos seus filhos. Só que aí nós temos colocado uma armadilha, nós temos colocado aí um grande desafio. O ciúme é um sentimento importante. Por quê? O ciúme zela, o ciúme cuida do objeto amado. No caso, os filhos. Mas vamos lá para a nossa cozinha? Vamos lá para a nossa cozinha. Abra o livro de receita da sua vovó. Abriu. Então vamos seguindo os ingredientes da nossa receita. Daqui a pouco nós estamos fazendo um prato salgado, você vai se deparar com uma prescrição. Uma pitada de sal. Você lê aquilo e fica paralisado. Porque quem é aí que sabe me dizer o que é uma pitada de sal? Você pode chamar culinarista do planeta inteiro, eles nunca vão chegar ao consenso. Né? Uma pitada de sal. E aí eu vou dizer para você assim, o que é uma pitada de ciúmes? Se você tiver, como se dizia lá na minha infância, se você tiver as manhas, o jeito, a expertise, a sabedoria, a sensibilidade, você vai colocar nesse relacionamento a pitada de sal adequada ou de ciúme correta. Do contrário, você pode encher as mãos de sal, você pode encher as mãos de ciúmes e criar um distanciamento nesse seu relacionamento. Sem perceber, você vai começar a asfixiar seus filhos. Só você é amigo, só você pode trocar impressões, só você é a pessoa correta para que ele se relacione, para que ele fale. Impossível nós vivermos assim. Convenhamos que você, papai, você, mamãe, esposo, esposa, irmão, são muito importantes na vida desse seu ente querido. Mas a vida com um amplo leque de relacionamentos é
muito mais adequado, é muito mais importante. Eu preciso dessa diversidade para me constituir. Então, aquelas pessoas extremamente ciumentas também estão marcadas por uma insegurança muito grande. Ela pode perder o vínculo desse ente querido, pai, filho, amigo, por qualquer motivo. Gente, pelo amor de Deus, como é que você começa a duvidar de tudo que você fez, de tudo que você faz, de tudo que você representa? Então, tenta imaginar, eu conheço algumas mulheres que têm ciúmes do futebol que o filho joga. A outra do celular, a outra do game, a outra da namoradinha, do namoradinho, do par afetivo do que o filho tem. Por favor, eu acho que é muita insegurança, e essa insegurança, se está nesse nível, eu acho que você não cuidou muito desse vínculo. Se a dúvida te perturba a esse ponto, eu te pergunto, na hora que você deveria estar cuidando dos laços desse relacionamento, onde você estava, o que você estava fazendo? Ah, eu cuidei muito bem. Então a gente vai aventar aqui uma outra hipótese. Você já parou para pensar, para cuidar da sua autoestima? Se você está perdendo para um game, para o futebol, para a parede do quarto, que é branca, mas se o filho parar e ficar olhando para a parede do quarto, você já cisma, achando que ele gosta mais da parede que você, que ele considera. Algo não vai bem. Então, considerar a sua autoestima, considerar como essa relação foi construída e, principalmente, que o nosso desenvolvimento se dá de uma forma mais saudável quando ele é constituído por algo chamado diversidade. Eu preciso da diversidade para saber quem eu sou, ou seja, estabelecer uma identidade sólida, e eu preciso, a partir daí, ter a liberdade de ir e vir e de escolher e de sinalizar para as pessoas importantes da minha vida o lugar que cada uma delas ocupa. Então você será eternamente como mãe, especial na vida do teu filho, como pai, como filho, como tio, como avô, como avó, namorado, namorada, mas tentar cercear que o leque de relacionamento do outro, dos filhos, se restrinja só a você, já é um grau de patologia, de comprometimento muito sério. Eu te recomendo que você busque uma ajuda profissional. Hildo Rosa deixando o seu recado no Café com Cristo e aqui no Manhã Boa Nova também. E no YouTube a Daniela Franco acompanhando o nosso programa, Márcia Gilardino, Sumara Cristina, Tânia Moretti, que está falando aqui para todos os momentos, todos os dias, para com todos. Afetos e desafetos, necessitamos do amor. Exatamente isso, né, Tânia? Obrigada pela participação, viu? O Nelson Oliveira está aqui falando, pergunta se narcisismo é mania de perfeição. Narcisismo e mania de perfeição é a mesma coisa? E aí, Fernanda? Então, na verdade, não. Não, são coisas diferentes. Narcisismo, ele é essa ideia sempre focada no eu, né? Então, é a pessoa em estado patológico, que ela se coloca meio que o centro das atenções, das razões, de tudo, né? Não chega a ser a questão, a relacionar com a questão da perfeição. A perfeição, né, é quando a pessoa não se permite errar. Mas o narcisista, ele até se permite errar, mas ele sempre quer estar, sabe, sendo o foco, sempre olhar para ele. Ele é o assunto, vamos dizer assim. A questão mesmo com a perfeição não relaciona muito com o narcisista, não.
Ótimo, mandar um abraço também para o Rafael Barbosa, do Rio de Janeiro. Excelente dia a todos, ligado em vocês. Que bom, Rafael, um beijo para você, viu? Agora, será que as pessoas se tornaram mais indiferentes na pandemia, Emerson? Olha, em alguns aspectos, sim, né? Até porque perceberam que estar consigo era um problema, né? Então, em vez de reagir a essa situação, né, de se conhecer, né, de se autoconhecer, de se transformar, muitos se entregaram, né? Se isolaram, se afastaram, se utilizaram de uma forma indiferente à vida, né? Então, é algo complicado, né? A depressão, muitos suicídios, né? Então, a pandemia ela contribuiu, mas se a gente olhar para uma outra forma, há um despertar, né? De olharmos para a gente, de trabalharmos o nosso autoconhecimento, de nos percebermos, né? E de estarmos felizes conosco, né? De estarmos juntos, né? E muitas vezes nós fugimos disso, né? E colocamos toda a nossa energia no trabalho, no estudo, enaltecemos muitas vezes o parceiro, o companheiro, a companheira, né? E quando chega a nossa hora de olhar no espelho, olho no olho, foge, né? Então, e isso, infelizmente, é uma coisa que eu percebo que ela não vou dizer geral, mas tem muito dentro desse processo aí, né? Até mesmo pela procura em relação ao tratamento espiritual, né? No grupo que eu dirijo, né? E muitos têm que fazer o tratamento espiritual aliado à terapia, a um psicólogo, para começar a reagir, né? Porque a situação ela é bem grave, né? Bem profunda, né? Então, enquanto o indivíduo não buscar e não perceber isso, as coisas ficam bem complicadas. E qual que é a visão espírita sobre essa indiferença aí de outras formas também, como, por exemplo, as pessoas em situação de rua? Tem muita gente indiferente, né, Norberto, que fala assim, poxa, uma outra encarnação eles fizeram alguma coisa, então agora estão passando por isso, e aí se tornam indiferentes essas pessoas também. Qual que é a visão do espiritismo com relação a isso, Norberto? O espiritismo trata essas relações entre as pessoas na lei da sociedade. Então, quando nós estudamos o Espiritismo, livro terceiro, Livro dos Espíritos, Leis Morais, a lei da sociedade, onde todos devem trabalhar para o bem-estar geral, de forma justa, sem privilégios ou exclusões, a fim de que possamos viver de forma harmônica, respeitando os deveres de cada um e os direitos. Nós temos mais deveres do que direitos, e a gente sempre reivindica os direitos, mas não cumpre os deveres. E a síntese de tudo isso, né, da visão espírita, vem na recomendação de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu me amo, eu estou equilibrado. Quando eu estou equilibrado, eu entendo o desequilíbrio do outro. E eu não me torno indiferente para com o outro. Eu posso ter compaixão para com o outro, mas não indiferente. O fato de eu sentir compaixão já demonstra que eu não estou indiferente àquela situação. Já foi uma ação pensada, uma ação raciocinada. Então, esse é um processo como um todo. As coisas estão totalmente interligadas. É o exemplo do copo d'água, não é a gota que transbordou. A gota contribuiu para o que já havia dentro do copo. E a nossa vida e as nossas relações sociais são copos que nós vamos enchendo a cada instante.
Muito bom, nós vamos agradecer também o Nelson Oliveira, que ele está me elogiando aqui, né? Sempre linda, obrigada, Nelson. E ele está, então, deixando uma outra questão, né? Então, narcisismo é sinônimo de egoísmo? Vamos fazer o seguinte, deixar esse tema para um outro programa, a gente fala só disso, pode ser? Aí a gente fala só de narcisismo, que eu acho que vai um papo bom aqui, né? Não dá para fazer um minutinho, a gente só tem um minuto agora. E deixar também um abraço para o Porfírio, que pelo WhatsApp fez uma pergunta, pensei que alguém estava falando alguma coisa. Bom dia, Vanessa, estou assistindo o teu programa, que foi sempre bom. Eu gosto dos pontos de vista do Norberto. Gostaria de saber qual a sua especialidade profissional. Porfírio José Santana, de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. E aí, Norberto? Nós vamos deixar para o próximo programa. Norberto é pesquisador, ele pesquisa aí o espiritismo desde sempre, é um misterioso. Vamos deixar um abraço aqui para todos que participaram. Obrigada, Fernanda. Gratidão, tudo de bom. Gente, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pelo convite e pelo espaço. Obrigada, Emerson. Um beijo. Gratidão imensa, muita alegria. Obrigada, Norberto. Até a próxima. Até a próxima. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E a participação dos nossos ouvintes é extremamente importante. Então, não percam o próximo programa em que nós teremos o currículo do senhor Norberto. Que tenhamos todos uma semana de novas ideias e grandes realizações. Esse menino é fogo, viu? Vai ser imperdível, né? Beijo para o Rogério, Marcos, Jefferson, Thaís, Verinha, todo mundo aqui conosco da nossa equipe da FEAL. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até amanhã. Você acompanhou Manhã Boa Nova.